Seja muito bem-vindo a mais um Momento de Desenvolvimento. Hoje vamos abordar o tema consórcio. Você vai descobrir, além do básico do consórcio, quais os diferenciais do consórcio âncora. Vamos descomplicar o consórcio para você. O consórcio surgiu na década de 60 no Brasil, marcado pela escassez de crédito ao consumidor naquela época. Funcionários do Banco do Brasil tiveram a ideia de se unir para criar um fundo comum. Cada um contribuía mensalmente com um valor e, assim, formavam um montante que possibilitava que um participante de cada vez adquirisse seu bem. Conforme essa ideia foi se espalhando e ganhando adeptos, o movimento cresceu significativamente. Com isso, em 1967, foi criada a ABAC, Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio, surgindo da necessidade de ter uma entidade que representasse as empresas no setor. O impacto positivo nas vendas de veículos leves mostrou a viabilidade da utilização do consórcio para outros segmentos de veículos automotores, como pesados. Assim, em meados da década de 60, surgiram os primeiros grupos de consórcio de caminhões. Em seguida, em meados de 1970, veio a possibilidade de bens móveis através do consórcio. Já em 1971, surgiu a primeira lei que tratava do setor. Detalhava algumas regras, mas só em 1991 que a fiscalização do consórcio passou a ser realizada pelo Banco Central do Brasil, o Bacen. Na mesma época do Bacen, veio também o consórcio imobiliário, tornando-se um dos principais produtos do mercado, já que agora as pessoas poderiam comprar casas, apartamentos e terrenos pelo consórcio. Em 2008, junto à nova lei do consórcio, veio também a categoria de serviços, onde as pessoas conseguem pagar festas, viagens e até cirurgias plásticas. A lei do consórcio de 2008 trouxe conquistas para o mercado, além da nova categoria, a estabilidade jurídica, passando por mais confiança e credibilidade aos consorciados, proporcionando também crescimento ao consórcio a partir dela. Mas afinal, o que é consórcio? O consórcio é um instrumento de progresso social que permite que pessoas ou empresas tenham acesso a bens e serviços sem ter que arcar com os juros elevados de um financiamento tradicional. Outro jeito é utilizá-lo também como investimento, o que tem acontecido muito atualmente. O consórcio se transformou em um serviço que atende pessoas que querem realizar o sonho de sua primeira conquista e também um amplo espaço para investimentos. O sistema funciona através da formação de grupos compostos por pessoas físicas ou jurídicas que compartilham o interesse em adquirir um bem de determinada categoria. Por exemplo, um grupo de 10 pessoas interessadas em comprar um automóvel ou outro que deseja adquirir um imóvel. Esses participantes pagam parcelas mensais, formando um saldo financeiro coletivo que permite contemplar os membros gradualmente para realizarem suas aquisições. Cada participante é identificado por um número dentro do grupo, que é chamado de cota. Por exemplo, se eu participo do grupo 30 e sou a cota de número 72, esse é o número da minha identificação. Esses grupos não podem funcionar de forma independente, por isso existem as administradoras. A administradora é a pessoa jurídica responsável pela gestão dos grupos, cuidando para que todos tenham crédito atribuído durante o andamento do plano. Por esse trabalho, ela cobra uma taxa administrativa junto às parcelas do consórcio. As administradoras de consórcio no Brasil só podem atuar com autorização do Bacen, que é a autoridade responsável por toda a fiscalização e controle das atividades do sistema de consórcio. Além da supervisão do Banco Central, existe também, como eu disse, a Lei de número 11.795, de 8 de outubro de 2008, conhecida como a Lei do Consórcio, que se trata exclusivamente dessa modalidade. É através dessa legislação que as administradoras, assim como a âncora, elaboram seu regulamento, documento que contém as regras detalhadas de funcionamento de tudo dentro do consórcio. Eu vou disponibilizar o regulamento da Âncora Consórcios no material de apoio para que você possa fazer a leitura. As administradoras possuem também diversos grupos de segmentos variados, mas os prazos, ou seja, a quantidade de parcelas que o cliente poderá realizar, dependem exclusivamente de quanto tempo falta para o grupo encerrar.
Os planos disponíveis da âncora são diversos. Existem alguns que reduzem a parcela por um período, outros que são meia parcela, outros que têm desconto em taxas. Os planos são planejados de acordo com a categoria que temos e, principalmente, pensando em todos os tipos de clientes, para que no momento da venda, o vendedor consiga identificar o perfil do cliente e encontre o plano ideal para ele. Já sabemos agora que os grupos são compostos por pessoas representadas pelas cotas, mas é importante entender que existem duas possibilidades de ingresso. O grupo Informação, que são aqueles que ainda vão estrear. Nesse caso, a administradora tem o prazo de até 90 dias para realizar a primeira assembleia, contando da data de assinatura do contrato pelo consorciado. E temos também o grupo em andamento, que são aqueles cuja primeira assembleia já foi realizada, ou seja, o grupo já está constituído. Quando o consorciado ingressa, a depender da data do pagamento, ele já participa da sua primeira assembleia no mesmo mês. E é muito importante que dentro do consórcio, todos os clientes façam a leitura do seu contrato, pois cada contrato tem sua particularidade, como por exemplo, o plano, o grupo escolhido, o prazo, a distribuição das suas primeiras parcelas, além de todas as regras do consórcio, que são baseadas no regulamento da âncora e na legislação de 2008. Também estão listadas dentro do contrato o método de contemplação e a apuração do grupo que o cliente entrou. E agora que você já tem a base do consórcio, eu te espero na próxima aula, onde vamos entender sobre todos os segmentos. Eu fico por aqui e te espero lá. Tchau, tchau! Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula desse curso. Agora vamos entender quais os segmentos dentro dos grupos de consórcio e todos os produtos que é possível faturar nesses grupos. Vamos começar por onde tudo se iniciou, o segmento de automóveis. São grupos destinados a bens automotores, isso mesmo. Tudo que seja automotor pode ser faturado nessa categoria. Então nós temos carros, motos, carretas, caminhões, tratores rurais, máquinas de construção civil, náuticos como lanchas, jet skis ou barcos. E temos também o segmento de imóvel. E ao contrário do que você está pensando, nesses grupos não se faturam apenas casas. Também é possível adquirir chácaras, fazendas, pontos comerciais, apartamentos, fazer reformas ou construção. O terceiro segmento é o segmento de serviços. Nele, o cliente consegue realizar viagens, festas como casamentos, formaturas, aniversários, partos, habilitação, procedimentos odontológicos, procedimentos estéticos e até cirurgias. E depois, o outro segmento que temos é o de outros bens. Nele entram todos os tipos de bens móveis, como bicicletas, eletrodomésticos, móveis planejados, ferramentas, placas solares e o ouro, que é o único item desse segmento que não perde o seu valor. Você ainda deve estar se perguntando se é permitido o cliente pegar o dinheiro em espécie ao invés de faturar alguns desses bens. E sim, existe essa possibilidade, mas como esse não é de fato o intuito do consórcio, o cliente pode pegar o dinheiro em espécie desde que a sua cota esteja contemplada há 180 dias, o que dá em torno de 6 meses, e para que ele possa retirar, a carta precisa estar quitada, e só assim a administradora consegue realizar a liberação do valor em espécie. Outra possibilidade é quando o cliente fatura o bem, mas ainda sobra valores. E quando isso acontece, ele tem 3 opções. Ele pode utilizar até 10% do valor do crédito para documentos, por exemplo. Se o crédito dele é de 50 mil e ele faturou um bem de 40 mil, dá de sobra 10 mil reais. Então ele pode utilizar até 5 mil reais para documentações. Outra opção é abater essa sobra no seu saldo devedor, ou ele consegue também aguardar os 180 dias e, se estiver com a cota quitada, pegar esse valor em espécie.
Além do plano normal, a Anchor oferece uma ampla diversidade de planos, desenvolvidos para atender às diferentes necessidades, objetivos e perfis dos nossos clientes. Essa variedade permite que o consórcio seja percebido como uma solução estratégica, flexível e acessível, capaz de se adaptar a diferentes momentos da vida financeira de cada pessoa. Com opções estruturadas em diferentes modalidades, os planos possibilitam uma abordagem mais personalizada, ampliando as possibilidades de atendimento e tornando o consórcio ainda mais aderente à realidade de cada cliente, seja para aquisição de bens, planejamento ou construção de patrimônio. Esse portfólio diversificado reforça o compromisso da Anchor em colocar o cliente no centro das decisões, oferecendo alternativas que realmente façam sentido para cada necessidade. E para conhecer no detalhe todos os planos e produtos disponíveis, assim como as suas características e diferenciais, basta conhecer o nosso curso de planos e produtos disponível aqui mesmo na nossa plataforma. Eu fico por aqui. Tchau, tchau! Olá, seja muito bem-vindo à aula 3. Agora que você já entende o que é o consórcio, podemos nos aprofundar um pouco mais nesse universo e compreender como é feita a composição das parcelas. Vamos lá? A importância das parcelas no consórcio. Já sabemos que o consórcio é composto por grupos, formado por pessoas com interesse em adquirir bens do mesmo segmento. Esses participantes precisam manter suas parcelas em dia para continuarem ativos dentro do grupo e terem a oportunidade de participar da assembleia mensalmente até a sua contemplação. Os recursos captados com o pagamento das parcelas é o que compõe os recursos do grupo e permite as contemplações por lance ou sorteio. As parcelas são calculadas com percentuais do preço do bem ou serviço, podendo ser fixos durante todo o plano ou variados, dependendo de cada contrato. Mas afinal, do que é composto a parcela? Primeiro temos o fundo comum. Ele é correspondente ao valor do bem em si, é a principal parte da parcela. Esse valor forma o caixa do grupo, utilizado para contemplar os participantes por sorteio ou lance. Depois, a taxa de administração, que é o valor pago à administradora pela gestão do consórcio, a organização do grupo, a realização das assembleias, atendimento e suporte e gestão financeira. E por último, temos o fundo de reserva. Ele é estabelecido em contrato e é um fundo destinado para garantir o funcionamento do grupo para as seguintes situações: cobertura de eventual insuficiência de recursos do fundo comum, pagamento de prêmio de seguro para cobertura de inadimplência de prestações de consorciados já contemplados, pagamentos de despesas e custos de adoção de medidas judiciais ou extrajudiciais com vistas ao recebimento de crédito do grupo, contemplações por sorteios, desde que não comprometida a utilização do fundo de reserva para as finalidades anteriores. No encerramento do grupo, o saldo que restar no fundo de reserva é distribuído proporcionalmente aos consorciados ativos. Além disso, temos o seguro prestamista. Ele é opcional e, por isso, existem consorciados que têm e que não têm. Caso o cliente opte por contratar, o percentual também é adicionado às parcelas. O seguro prestamista assegura que, em casos de morte ou invalidez permanente do titular, a cota com bem faturado será quitada e a família não precisa arcar com a dívida, pois o seguro cobre integralmente, e em casos de cota ainda não contemplada, em que o cliente não recebeu o bem, a seguradora paga o valor do crédito integralmente para a família. Eu vou te explicar na prática como o cálculo é realizado para que você entenda melhor. A simulação que faremos agora é de um plano normal, onde os percentuais serão distribuídos de forma proporcional durante todo o contrato e, claro, com exceção dos reajustes. E é importante sempre nos atentarmos ao contrato de cada cliente, pois a amortização de valores pode ser distribuída de forma diferente. Exemplo: nosso cliente deseja um bem de R$50 mil. O prazo do grupo para o bem desejado é de 60 meses.
a taxa administrativa será de 17%. O percentual de fundo comum é de 100%, pois se refere ao valor do bem. E o percentual de fundo reserva será de 2%. Vamos começar pelo cálculo do fundo comum. Sabemos que o fundo comum é o valor total do bem, mas também temos a ciência de que não é apenas isso que o cliente pagará. Por isso, precisamos descobrir qual é o percentual de fundo comum que ele irá pagar ao mês e depois converter isso para um valor real. Vamos à simulação. O cálculo consiste em 100% de fundo comum dividido pelo prazo do plano, que são 60 meses. Faça isso na sua calculadora. Quanto deu seu resultado? 1,6667%? Se sim, está correto. Esse é o percentual mensal destinado ao fundo comum do nosso cliente dentro do consórcio. Agora, vamos transformar isso em valor real. Precisamos pegar o valor do crédito, R$50 mil, e multiplicar pelo percentual da nossa última conta, que é 1,6667%. E qual o resultado disso? R$ 833,35, ou seja, esse é o valor destinado ao fundo comum mensalmente. Anote esse valor, pois você vai precisar dele no final. Agora temos a taxa administrativa. Lembra que te falei que o nosso cliente contratou com 17%? Vamos à simulação. Para o primeiro cálculo, vamos descobrir o percentual mensal da taxa. Vamos fazer 17% dividido por 60. O resultado que tivemos? 0,28%, ou seja, esse é o percentual da parcela mensal destinado à taxa administrativa. Mas ainda falta transformarmos isso em valor real. Vamos para a simulação. Utilizaremos o valor do crédito, R$50 mil, multiplicado pelo percentual de taxa, 0,28%. Chegamos ao resultado de R$ 140, correto? Esse é o valor que o cliente pagará de taxa administrativa mensalmente. Anote também esse valor, não se esqueça. Por último, para a nossa simulação sem seguro prestamista, temos o fundo de reserva. O cálculo é igual ao que fizemos para calcular a taxa. Vamos à simulação. Pegamos o percentual de fundo de reserva de 2% e dividimos pelo prazo, que é de 60 meses, tendo assim um resultado de 0,0333%. Depois, vamos pegar o valor do crédito, R$50 mil, e multiplicar por esse percentual, chegando em R$ 16,65. Ou seja, esse é o valor destinado ao fundo de reserva mensalmente. Agora, vamos de fato chegar ao valor real da parcela. Você anotou todos os valores que eu te pedi? Pois agora vamos somar o valor do fundo comum, da taxa administrativa e do fundo de reserva, ou seja, R$ 833,35 mais R$ 140 mais R$ 16,65, tendo assim o resultado de R$ 990. Esse é o valor que o nosso cliente pagaria de parcela caso fosse um consórcio com percentuais fixos do início ao final, sem contar, é claro, com o reajuste, que sabemos que ocorre todo ano ou pela montadora e sem seguro prestamista. Para adicionarmos o seguro prestamista é simples. Pegaríamos o valor de categoria, que é o valor do bem mais as taxas contratadas. Ou seja, se o nosso bem é de R$50 mil, a taxa é de 17% e o fundo de reserva é de 2%, precisamos calcular o valor total da categoria, R$50 mil vezes 17%, que é igual a R$ 8.500, e depois 50 mil vezes 2%, que é igual a R$1.000. Agora, vamos somar esses resultados. Então, R$50 mil mais 8.500 mais R$1.000, que representaria 100% de fundo comum, mais 17% de taxa e 2% de fundo reserva, tendo assim R$ 59.500. Esse é o valor de categoria do bem mais taxas. Agora, vamos pegar esse valor e multiplicar pela porcentagem do seguro, que é de acordo com cada categoria. Vamos supor que o seguro dessa categoria do cliente seja de 0,07%. Vamos fazer R$ 59.500 multiplicado por 0,07%, que dá o resultado de R$ 41,65, representando o valor pago por parcela no seguro prestamista. Agora que você já sabe sobre as parcelas, precisamos falar sobre o reajuste no consórcio. Dentro do consórcio, temos os reajustes de acordo com as atualizações de mercado, para que todos, quando contemplados, tenham o mesmo poder de compra. Os reajustes vão ocorrer para todas as pessoas do grupo, contemplados e não contemplados.
Por exemplo, o cliente que adquiriu um bem por R$30 mil há 2 anos atrás não conseguiria mais comprar o mesmo bem com esse valor hoje. Então, o próximo cliente a ser contemplado precisará de um valor maior para ter o mesmo poder de aquisição. Aqui na administradora temos 3 opções de reajuste. O IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado, é um reajuste que ocorre uma vez ao ano, sempre no aniversário do grupo. Independente da data que o consorciado ingressou, todos recebem o reajuste na mesma data. Temos também o INCC, que é o Índice Nacional de Custo de Construção. Ele é exclusivo aos grupos de imóveis e também ocorre uma vez ao ano no aniversário do grupo para todos os participantes. E depois temos o reajuste pela montadora. Esse é para os clientes que têm um bem como referência ao invés de um crédito. Esse reajuste ocorre sempre que a montadora atualiza o valor do bem. Não conseguimos ter uma média de quantas vezes isso acontecerá no ano, pois acompanha as decisões diretas da montadora. O consorciado consegue também antecipar as suas parcelas de 2 formas. Na ordem direta, com a regra de no máximo 3 parcelas consecutivas, por exemplo, janeiro, fevereiro e março, ou na ordem inversa, a quantidade ou valor que ele desejar. Mas atenção, precisamos ressaltar que a antecipação de parcelas não dá direito a descontos dentro do consórcio. E assim, finalizamos a aula 3. Espero que você tenha sanado suas dúvidas. Eu fico por aqui e te espero na próxima aula. Tchau, tchau! Olá, seja muito bem-vindo à aula 4 do nosso curso. Vamos te mostrar como funcionam as contemplações, as modalidades que existem aqui na Âncora e todos os detalhes. As contemplações ocorrem por meio da Assembleia Geral Ordinária, a AGO. É realizada mensalmente em cada grupo. É nesse momento que são definidos os consorciados contemplados. Além disso, a Assembleia também funciona como a prestação de contas da administradora, apresentando tudo o que aconteceu no grupo desde a reunião anterior, garantindo transparência e organização no processo. E dentro das contemplações existem modalidades. A primeira contemplação é por sorteio da cota ativa, através da pedra-chave que foi sorteada lá na Loteria Federal. O setor responsável pela Assembleia precisa localizar qual o número da cota posterior ou mais próximo ao da pedra-chave da loteria. E caso não localizem, existem diversas formas até que seja encontrada uma cota dentro do grupo para ser contemplada. Após a cota ativa, eles irão sortear a cota cancelada que está aguardando a restituição, que segue o mesmo padrão. É a cota posterior à ativa que foi sorteada ou o número mais próximo. A Âncora tem outras modalidades de contemplação, através dos lances. Existe também o lance livre, que é o maior percentual de lance ofertado dentro do grupo que ganha. Esse lance pode ser ofertado totalmente de próprio bolso ou, a depender do grupo, ele consegue usar até 30% do seu crédito para juntar com o valor que ele já tem e dar um lance de maior valor. E você já ouviu falar do lance limitado? Ele é um lance onde o cliente faz a oferta de até 60%. Mas todo esse valor precisa ser de recurso próprio, com exceção daquele plano Fácil mais LE, já que o cliente desde o início contratou 30% para usar como lance, que chamamos de lance embutido. E lembre-se que é essencial consultar as regras de cada grupo, pois isso pode alterar. Temos também o lance fixo como outra oportunidade para o cliente ser contemplado. Ele se classifica por um percentual fixo dentro de cada grupo. Aqui, nós vamos usar o número da cota ativa sorteada como referência para a contemplação. Então, por exemplo, podemos ter um lance fixo no grupo 430 de 30% ou de 25% dentro do grupo 700. Essas regras podem variar de acordo com cada grupo, por isso fique sempre atento. Outra modalidade que a Âncora possui é o lance fidelidade. O consorciado pode concorrer nessa modalidade a partir de 6 parcelas pagas de forma consecutiva, com percentual de lance fixo, podendo utilizar parte do embutido. Chamamos esse lance de benefício para os clientes adimplentes. Um ponto importante aqui é,
se o cliente atrasar algum mês após a sexta parcela, para ele voltar a participar dessa modalidade, ele tem que pagar novamente por 6 meses consecutivos. E a forma de contemplação aqui é igual à do lance fixo, ok? As contemplações acontecem por uma ordem que varia de grupo para grupo. É importante consultar essas informações atualizadas e atentar-se também se todos os grupos possuem todas essas modalidades de contemplação, pois existem grupos com menos modalidades. E agora que já falamos tudo o que acontece na Assembleia Geral Ordinária, temos que falar da Assembleia Geral Extraordinária, a AGE, e tudo o que pode acontecer. É um evento extraordinário realizado sempre que algum assunto de interesse do grupo precisa ser submetido à votação dos participantes, como prorrogação do prazo de grupo ou substituição do bem de referência no contrato. Por exemplo, veículos e máquinas cuja fabricação é descontinuada. A convocação da AGE é enviada pela administradora a todos os participantes do grupo, com antecedência mínima de 8 dias úteis da data de sua realização. Na convocação, devem constar informações relativas à data, hora, local e, principalmente, assunto que será tratado. A participação na AGE, assim como na AGO, pode ser presencial ou à distância. O consorciado que não puder comparecer à AGE pode nomear um representante, um procurador, que poderá ser inclusive a própria administradora, ou enviar o seu voto por meio de correspondência física ou eletrônica, se estabelecido em contrato. E agora que você já entende tudo sobre a AGE e a AGO, eu fico por aqui e te espero na próxima aula. Tchau, tchau! Olá, seja muito bem-vindo à última aula desse curso. E agora que você já entendeu todo o processo do consórcio, verá a partir de quando começa a cobrança para um cliente, como funciona em casos de cancelamento e a reativação do consórcio. A cobrança pode acontecer tanto para as cotas não contempladas quanto para as contempladas, mas vamos começar falando das não contempladas. Quando o cliente ainda não foi contemplado e entra em atraso com as suas parcelas, ele se torna um devedor e inicia-se o processo de cobrança. A cada dia de atraso, acumulam-se juros e multas de acordo com a régua de cobrança estabelecida. Caso esse cliente não contemplado fique inadimplente por 90 dias consecutivos, ocorre o cancelamento automático de sua cota. A partir desse momento, ele deve aguardar o sorteio das cotas canceladas ou o encerramento do grupo para receber a sua restituição. E quando o cliente fala em cancelamento, você deve mostrar a ele que isso não é vantajoso, pois além de desistir da sua conquista, ele não receberá o valor integral de volta, ele receberá apenas parte destinada ao seu fundo comum. As taxas administrativas pagas e o fundo de reserva não são devolvidos, e o valor acumulado do fundo comum tem o desconto de 20% pela multa contratual. E importante, após o cliente participar da sua primeira assembleia, ele não tem mais direito à restituição integral e deve aguardar o período conforme a legislação do consórcio. Após o cancelamento, caso o cliente queira retornar com os pagamentos, é necessário entrar em contato com o setor de reativação. Agora não se trata mais de cobrança, o setor irá verificar se ainda existem vagas no grupo em que ele estava. Por quê? Porque quando a cota é cancelada, automaticamente a vaga é liberada para outra venda dentro do grupo. Então pode ser que quando o cliente deseja voltar, não haja mais vagas disponíveis. Nesse caso, o cliente pode entrar para uma fila de espera e conforme surgem vagas, o setor entra em contato com os clientes para viabilizar a reativação. E para esse processo, existe também uma negociação para o pagamento das parcelas em atraso, que varia de acordo para acordo. Para o cliente contemplado com o bem, a multa permanece em 2% sobre o valor da parcela em atraso, com juros de 1% ao mês. O que difere o cliente contemplado com o bem do não contemplado ou do contemplado sem o bem é que, além de multas e dos juros, também podem ser cobrados honorários extrajudiciais ou judiciais, que variam de 10% a 30% conforme a quantidade de parcelas em atraso e a evolução da cobrança. No caso do cliente que já foi contemplado e está com o bem em mãos, as consequências do atraso são ainda mais sérias desde o primeiro dia.
Isso acontece porque ele já utilizou o crédito concedido e permanece com a obrigação financeira junto à administradora. Então, a inadimplência pode resultar em negativação do nome, abertura de processo judicial, cobrança judicial da dívida, apreensão do bem, dependendo do caso e da gravidade da inadimplência. Em todos os segmentos dentro do consórcio, o cliente que teve a cota contemplada e ainda não está quitada precisa apresentar garantias para mostrar para o administrador uma segurança caso ele não consiga arcar com as parcelas. No caso de automóveis, por exemplo, o bem de garantia é sempre o bem faturado, mas pode ser solicitado um fiador também, sempre depende do caso. Para entender isso no detalhe, temos o curso Meu Cliente Foi Contemplado e Agora, disponível aqui na Uniâncora. Dentro do consórcio, o cliente consegue realizar a transferência de sua cota, ao invés de, por exemplo, optar pelo cancelamento. Vamos começar pela transferência de cotas não contempladas. A administradora realiza esse processo, mas não é responsável por localizar a pessoa que queira assumir essa cota. A responsabilidade do cliente atual é a negociação de valores pela cota e a decisão de quem será o novo titular. Já a administradora faz o intermédio do processo, faz a conferência das documentações e a efetivação da transferência no sistema, passando a cota ao novo titular. Agora, a transferência de cotas contempladas. Os clientes contemplados com ou sem bem faturado também podem fazer esse processo de transferência. Funciona da mesma forma. Ele tem a responsabilidade pelas negociações e a decisão de quem será o novo titular. E as responsabilidades da administradora são validar os dados do novo cliente, realizar a análise de crédito e, para os clientes que ainda não faturaram o bem, eles podem aproveitar o processo e faturar o bem junto com a transferência. E para clientes que já faturaram o bem, a administradora realiza a transferência da alienação para o nome do novo titular, para que ele já consiga realizar a documentação do bem em seu nome. E assim, chegamos ao final desse curso. Para continuar se aprofundando nesse tema, temos outros cursos disponíveis aqui na Uniâncora. Não se esqueça também de consultar os materiais de apoio que te ajudarão na fixação do conteúdo. Obrigada pela participação, eu fico por aqui e te espero no próximo curso da Uniâncora. Tchau, tchau!